Sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão. O tema dessa revisão vai ser resolução de questões de inspeção. Selecionamos algumas questões de RISPOA, de portaria 711, portaria 210, e semana que vem tem de novo, daí na próxima a gente vai pegar um pouco mais de bem-estar animal e algumas outras normas que costumam cair, tá? Vamos seguir aquela mesma dinâmica, eu vou lendo as questões, vocês comentem no chat, eu vou deixar o chat aberto aqui para ir acompanhando o que vocês estão falando. Fiquem à vontade para abrir também o áudio, se quiserem comentar alguma coisa. E vamos iniciar então com uma questãozinha que caiu, inclusive, no concurso que eu passei, para Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Essa questão de 2017. O que ela diz? A banca foi ESAF, uma banca que não existe mais, inclusive, e o enunciado fala, de acordo com a portaria 711, para quem não sabe, é a norma técnica de abate e industrialização de suínos, tá? É onde tem todas aquelas medidas de como é que tem que ser um frigorífico, quais as pocilgas, tudo isso. Então, segundo essa portaria, que está presente aí na maioria dos editais, né, para médicos veterinários, são obrigatoriamente incisados nas linhas de inspeção os seguintes nodos linfáticos. Quem já sabe, já vai botando aí nos comentários, tá? Apical, brônquicos, cervicais, gástricos, axilares da primeira costela, mandibulares, mesentéricos, parotidianos e hepáticos. B. Apical, brônquicos, hepáticos, gástricos, inguinais retromamários, pré-crural, mesentéricos, parotidianos e retrofaringe. Apical, letra C, né? Apical, brônquicos, cervicais, gástricos, inguinais retromamários, mandibulares, mesentéricos, parotidianos e retrofaríngeos. D. Poplíteo, renais, cervicais, inguinais retromamários, mandibulares, mesentéricos, parotidianos e retrofaríngeos. E a última alternativa, a letra E, diz apical, brônquicos, cervicais, gástricos, ilíacos, mandibulares, mesentéricos, lombares e retrofaríngeos. Pessoal, a questão parece difícil e ela realmente é difícil. É uma decoreba. Quem trabalha com isso, né, está acostumado a cortar na linha de inspeção, tranquilo, ainda assim pode errar, para ser bem sincero, porque assim, quer saber os que são obrigatoriamente incisados, ou seja, cortados para a gente fazer a inspeção. Lá na carcaça, quais que a gente tem que cortar obrigatoriamente. Eles misturaram essa questão, eles botaram vários que a gente vai fazer uma revisão lá no DIF. Então, por exemplo, o poplíteo, a gente vai abrir no DIF, o axilar da primeira costela, importantíssimo, mas a gente vai fazer isso só quando a gente for revisar a carcaça, tá? Na linha de inspeção, no fluxo normal do abate, são obrigatoriamente incisados somente os que estão na letra C. Apical, brônquicos, cervicais, gástricos, inguinais, retromamários, mandibulares, mesentéricos, parotidianos e retrofaríngeos. Minha missão hoje aqui, fazer com que vocês memorizem isso. E como é que vamos fazer para memorizar uma coisa assim que são nomes estranhos, nomes que a gente não lembra mais quando a gente estudou isso em anatomia no início da faculdade? Tem várias formas de memorizar, várias técnicas de memorização. A gente recomenda algumas. Para decorebas assim, mnemônico, né? Cria uma sigla, um acrônimo, né? Coloca essas letras de uma forma que faça algum sentido para ti. E aí isso vai te ajudar lá no dia, se cair uma questão assim, tu não vai esquecer. Outra forma, visual, né? Fazer um mapa mental, desenhar na apostila e memorizar aquele desenho. Eu, com imagem, assim, me ajuda muito. Imagem, para mim, é importante. Minha apostila da 711, ela era completamente desenhada, cheia de desenhos pequenininhos na borda, assim, no meio dela. Isso me ajudou bastante a memorizar, tá? Pegando as iniciais, vocês podem criar uma mini historinha que para vocês façam sentido. Mesmo que assim, mas eu inventei essa historinha, mas eu acho que eu não vou lembrar. Quando chegar na prova, vai ajudar a pelo menos achar estranho as coisas. Vocês já ouviram falar no LIMP, o mnemônico mais famoso da história dos concursos? Os princípios administrativos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tu aprende isso uma vez, tu nunca mais esquece. Tá caindo a conexão aí? Tá travando? Como é que tá? Tranquilo, tranquilo.
Tá normal? Eu tô falando muito rápido? Não, né? Tá. Então, assim, mnemônicos. Concurseiro que desenvolve essa habilidade tem muito mais facilidade de não cair em questões de decoreba, não errar esse tipo de questão, tá? Então, por exemplo, dava para fazer assim, ó, pega as iniciais, ABC, né? Depois GIR, da GIR, MN, PR. Então, assim, bota essas siglas grandes e conta uma historinha. Por exemplo, no ABC Paulista, ABC, o gado GIR, GIR, come MM, mandibulares mesentéricos, do Paraná, PR. Uma bobagem, é uma bobagem, mas no dia da prova vai te ajudar a acertar. Então tu deposita um pouquinho de tempo tentando memorizar, chega na hora da prova, vocês vão lembrar. Mnemônicos, assim, ó, eu tinha uns 200 e me ajudou muito a passar nessas provas, porque, querendo ou não, cai muita decoreba, copiam e colam várias coisas das normas, né, prazos, detalhezinhos. Então, além disso, eu trouxe imagens e vídeos para vocês para ajudar a visualizar, então, esses linfonodos. Eu não vou focar na técnica de inspeção, que é dividida em fase preparatória, depois uma série de etapas que a gente tem que seguir. Não vou focar nisso, porque senão vai ficar muito longa a revisão. Eu vou focar nos linfonodos, onde é que eles estão, para que vocês ajudem, para ajudar vocês a visualizar esse procedimento e vai ajudar também no dia da prova a recuperar essa informação. Aqui, no primeiro vídeo, que eu vou dar o play, é a linha de inspeção A1, tá? É a linha de cabeça e nodos da papada. Vocês podem ver que o gancho está firmando a cabeça e com a outra faca recém cortou o músculo masseter. Lado de fora masseter, lado de dentro pterigoides, músculos que devem ser incisados na linha de inspeção. O que ela faz no finalzinho aqui? Ela dá mais uma puxadinha para trás e daí ela vai pegar os parotídeos, tá? Tanto glândula parotídea quanto o linfonodo. Então, deixa eu só voltar aqui para lembrar, né? Já matamos aqui o parotídeo, os parotídeos, tá? Opa, passou, para. Então, cortou o masseter, parotídeo. Nessa região, vocês podem ver que a pele foi, né, foi debreada, foi cortada, né, afastada do masseter. Então, a região onde estão os retrofaríngeos, os mandibulares, né, vai ficar nessa parte mais próxima aqui à cabeça. E os linfonodos da papada são os que ficam mais na parte de cima. Tá? Vamos olhar o restinho. Corta por fora, por dentro. Agora os da papada. São vários, né? Aqui mais uns. Tá. Agora vamos para a linha B. Linha B do que, Saulo? Linha B é estômago, intestino, baço, bexiga e pâncreas. Beleza? Então, linha B, aqui embaixo. O que ela está fazendo? Primeira coisa, levantou pelo reto para posicionar intestino grosso próximo dela, intestino delgado à frente. Assim ela consegue achar o estômago. Alô, mas está difícil aqui, né? Pera aí. Não pode clicar em nada aqui, ó. Aqui, ó. Na mão esquerda dela está o estômago. E ela está segurando exatamente a região ali, próximo ao cárdia, onde tem o linfonodo gástrico, tá? Depois ela abre o intestino delgado para expor a cadeia mesentérica. Importantíssimo aqui, né? Porque é um dos sítios primários da linfadenite granulomatosa. E passa a faca também. Tá? Corta todos os mesentéricos. Mesentéricos, próximo. Agora, os do pulmão, são 3. Apicais, brônquicos e mediastínicos. Ó, cortou o mediastínico, fica ali entre o esôfago e a traqueia, que ela passou a faca. Eu vou voltar um pouquinho, porque ela foi rápida aqui, né? Opa.
Ó, de novo. Ó. Aqui, o apical, tá? Viram? Na pontinha ali, na parte mais cranial do pulmão. Mediastínico, brônquico, e claro, depois continua a inspeção. Corta o pulmão transversalmente e tal, pressiona, né? Tem uma área colabada. Outro da lista, o hepático. Então, nas costas, digamos assim, do fígado, a procura vesícula biliar fica ali na continuidade, tá? Nem sempre ele vai aparecer no fígado, às vezes ele não vem junto. Mas é um dos que está na lista dos que são obrigatoriamente incisados na linha de inspeção. Qual outro? Aqui, retromamário, se for fêmea, ou inguinal superficial. É o que ela cortou aqui em cima. Ó, tá cortando agora. E ali, próximo ao filezinho, aqui é um corte, tá? Que a gente chama de filezinho. Em cima dele tem os ilíacos. Importantíssimo, né? Claro que não precisa cortar muito fundo, senão tu estraga o filezinho, mas se tiver uma artrite, por exemplo, esse linfonodo, os ilíacos, ele é o responsável por drenar a parte interna do pernil. Então, as articulações, se tiver uma inflamação, uma infecção, ele vai estar aumentado de tamanho, ou vai estar infartado, daí a gente usa isso na inspeção, ok? Então, acho que falei todos, né? No ABC Paulista, o gado GIR, come MM do Paraná. Tá feito o mnemônico ABC. GIR, MM, PR. Mataram? Caso queiram, tem aqui também, para visualizar mais ou menos a localização, né, de cada um deles. E para entender a área de drenagem, né? Por exemplo, o inguinal superficial que eu mostrei recentemente, ele drena a parte externa do pernil. Então, se tiver um problema no casquinho, um abscesso por estáfilo aqui na pele, tem grande chance desse linfonodo estar reativo ou já está até com uma linfadenite purulenta, por exemplo, por estar drenando e tentando matar esse agente infeccioso. Como aula, né, de inspeção, não vamos se delongar muito, né? O objetivo aqui é questões de concurso. Outra questão que caiu no meu concurso, né, 2017, isso aí, ESAF, tá? Com relação ao congelamento, estocagem, embarque e transporte de produtos oriundos do abate de suínos. Disposto no capítulo 6 da portaria 711, mesma coisa, alterada pela 155 de 2016. É correto afirmar que... Responda aí no chat se você souber, tá? Letra A. As carnes devem ser congeladas e atingirem seu interior pelo menos a temperatura de menos 12 graus. Em túnel de congelamento e ser mantidas a esta temperatura durante o armazenamento. B. Para que se dê por concluído o congelamento e se permita a saída das carnes congeladas dos túneis, será exigida, como medida mínima, a temperatura interna de menos 10 graus, na intimidade da peça. Alternativa C agora. Os produtos congelados devem ser expedidos à temperatura de menos 10 graus. D. Os veículos frigoríficos devem estar devidamente higienizados e com a temperatura interna das câmaras a menos 8, antes do embarque de produtos. E o embarque de congelado somente poderá ser realizado quando a temperatura interna das carnes atingir, no mínimo, menos 18. O que vocês acham? Quem que vai chutar? Quem que já sabe? Vou olhar uma por uma com vocês, tá? Porque essa questão aborda bastante coisa. Vamos lá, ela tem uma pegadinha aí. As carnes devem ser congeladas e atingir em seu interior pelo menos temperatura de menos 12. Perfeito, é isso que diz a 711. Tá? Em túnel de congelamento e ser mantida essa temperatura durante o armazenamento. Perfeito, esse aqui é o nosso gabarito, letra A. Tá? Para quem não conhece o fluxo é o seguinte, saiu da desossa, colocaram em caixas e tem que congelar agora, né? Porque lá na desossa está numa temperatura de resfriamento para o pessoal conseguir cortar. Tem que congelar, o congelamento ele tem que ser rápido, então se congela em túnel de congelamento. Tem túnel contínuo, semicontínuo, tem vários tipos de túnel de congelamento. Mas o mais importante tem que congelar rapidamente e atingir menos 12 para poder sair desse túnel e ir para a estocagem. São as câmaras de armazenamento. Essas câmaras, elas
tem que, no mínimo, manter a temperatura que o produto chegou. Perfeito até aqui? Perfeito. Então, o que as outras estão erradas? Para que se dê por concluído o congelamento e se permita a saída das carnes congeladas dos túneis, será exigida como medida mínima temperatura interna de menos 10. Não, não tem menos 10. Tá? É menos 12. Isso aqui está certinho. C. Os produtos congelados devem ser expedidos a temperatura de menos 10 graus. Isso aqui já é outra história, isso aqui é outra coisa. Produto congelado deve ser expedido. O que é ser expedido? É sair da câmara de armazenamento, lá da estocagem, e entrar no caminhão para ir embora. Isso que é expedição. Então, a expedição não é a menos 10 graus. 10 graus. Os produtos só podem ser expedidos da temperatura declarada no rótulo. Saulo, não entendi. Vamos lá. O que acontece? No Brasil, para a gente considerar congelado, o mínimo é menos 12. Então, por que aqui não tem uma exigência de sair a menos 12? Porque tem vários países que exigem mais congelado do que isso. Tá? Menos 18, menos 14. A grande maioria exige pelo menos 18. Então, junto aqui, acho que foi a mesma portaria, essa 155 de 2016, tirou essa temperatura mínima que tinha aqui e colocou que tem que estar na temperatura dos rótulos. Perfeito? Então, o que vocês têm que entender? Sai da desossa a temperatura de resfriamento, entra num túnel de congelamento, resfriamento rápido, congelou a menos 12, se quiser já tira para a câmara de estocagem. Ah, não, mas vai ser exportado? Pode deixar a menos 18, vai para a câmara de estocagem a menos 18, a câmara de estocagem vai no mínimo manter essa temperatura, e de lá vai ser expedido. Na hora da expedição, tem que ter um controle. Vai para que país? Ou vai para o mercado interno? Ah, mercado interno. Pode ir a menos 12. Tá congelado, não tem problema. Entenderam? Expedição é caminhão saindo. D. O que está errado na D? Os veículos frigoríficos devem estar devidamente higienizados. Certíssimo. E com a temperatura interna das câmaras a menos 8, antes do embarque de produtos. Não é menos 8, é 0 grau, tá? Aqui tem que estar a 0 grau. Porque assim, a porta do caminhão vai estar aberta, né? Movimentado e tal. Manter menos 8 não é muito fácil, entrando aqueles pallet de produto. Então, pense assim, é 0 graus, é o que diz a norma, vamos memorizar isso. Aqui aí é a mesma coisa, o embarque de congelado somente poderá ser realizado quando a temperatura interna das carnes exigir no mínimo menos 18. Não é isso, tá? É a temperatura do rótulo. Pegaram bem essa questão? Todas as alternativas, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Querem que eu complemente? 100%? A Vanessinha está aí também. Maravilha, vamos lá. Então, gabarito letra A. Eu quero vocês mais participativos, pessoal, senão... Então, questão para vocês aqui, ó. Cheguei na expedição e tinha produto que estava sendo expedido e dizia no mínimo menos 18. Essa temperatura está de acordo ou não está de acordo? Se no rótulo diz que é menos 18, está de acordo. Tá? Tem que cuidar, porque o pessoal, na hora de ler as normas, às vezes se perde. Como a gente está falando em número negativo, às vezes vai falar assim, a temperatura inferior a menos 18. Daí o pessoal pensa, então é menos 17, menos 16. Não, inferior é mais frio. Então é menos 19, menos 20. Pegaram? Tá? E eu já vi banca fazer esse tipo de pegadinha. Questão de número 3. Foi na Prefeitura de Bom Despacho, Minas Gerais. Tem alguém de Minas aí? Tem, né? Pessoal de Minas aí tem concurso bom aí na região. Tem vários concursos bons aí falando isso. Saiu recentemente até o Instituto Federal de Minas, se eu não me engano, né? Emater também. Quem vai fazer Emater, não deixa de assistir o Desclichando Edital, que a gente fala sobre banca, fala sobre as questões, tá? O que vai cair na prova e tal. Vamos lá. Bom despacho. Conforme a portaria 711 de 95, qual a temperatura da água no tanque de escaldagem de suínos? Quem que sabe aí? Já coloca aí nos comentários. Aê, agora sim, participando, isso aí, vamos lá. Pessoal,
o melhor lugar para errar do planeta é numa live de revisão. Aproveitem para errar, manda bala. Tem que errar aqui para não errar no dia da prova. Aí quando a gente erra alguma coisa, nos marca mais. Não sei se vocês já perceberam isso. Se tu faz um simulado e tu gabarita, tu nem olha mais para aquele simulado, tu acha que tu já é o bambambam. Agora, vai, faz simulado e erra umas 10 questões. Tu vai reler aquelas 10 e tu vai memorizar aquilo lá. Então, fazer questões é importante por causa disso também. E, não à toa, todo mundo acertou, tá? Gabarito letra C, nem vou me prolongar muito, né? 62 a 72, tá? O que é esse tanque de escaldagem, para quem não trabalha com isso? Eu tenho uma imagem aqui, acho que vai ficar mais claro. Tá? O tanque de escaldagem é o seguinte, pensando no fluxo do suíno, ele desce vivo de uma rampa, eu vou mostrar depois, ele vai para uma pocilga, ele aguarda na pocilga de matança, ele vai para um chuveiro, né, antes da sensibilização, ele é insensibilizado, na maioria dos casos, né, e depois ele vai para a sangria. Passou da sangria, um novo chuveiro, para tirar aquele sangue antes de cair aqui dentro. Tá? Isso aqui é o túnel de escaldagem ou tanque de escaldagem. Túnel, geralmente, quando ele é fechadinho, e tanque, quando ele é aberto. A 711 é a norma técnica, então, quem vai aprovar um projeto de um frigorífico de suínos precisa seguir essas alturas, larguras, tudo que tem lá. E aí, por incrível que pareça, as bancas gostam de cobrar esse tipo de coisa. Então, esse tanque de escaldagem tem que ter no mínimo 1,5 metro de altura e um nível de 1 metro d'água. Tá? Saulo, mas como assim de 62 a 72? É muita diferença de temperatura. A 711 já fala que essa variação de temperatura, ela existe porque os suínos, eles são diferentes, né? Linhagens diferentes, variedades diferentes. Então, se for um suíno, por exemplo, com pelo curto, pelo fino, pelo claro, pode ser uma temperatura menor. Se for um pelo escuro, pelo grosso, pelo grande, temperatura maior, tá? Para afrouxar mais os folículos. Então, isso tudo é tecnologia de abate. Quem está controlando ali, o supervisor do abate, costuma fazer esse ajuste aí de acordo com a pelagem do suíno. E claro, com o tempo que o suíno vai ficar ali também, depende da velocidade que está acontecendo o abate, ele vai fazendo esses ajustes. Tá? Alguém ficou com dúvida dessa questão? Então, vamos para a questão de número 4, que é da FEPESE. Banca sensacional, gosto muito, muito, muito dessa banca. Tá? Por quê? Porque eu fiz vários concursos e dei sorte, fui aprovado. Balneário Camboriú, fiquei em primeiro, fui nomeado, Floripa também. É uma banca que, cara, ela não inventa moda, questãozinhas boas, tá? E fez a prova da SIDASC, também que muitos amigos, colegas, né, e muitos alunos do Convet foram aprovados. Considerando o disposto na portaria 711, as pocilgas para abate de suínos classificam-se em, vamos lá, com vocês, A, de entrada, de sequestro e de matança, B, de seleção, de necrópsia e de matança, C, de chegada, de sequestro e de necrópsia, D, de chegada e recepção, de sequestro e de matança, ou E, de chegada e seleção, de sequestro e de matança. Qual é a resposta? Isso aí, turma afiadíssima. Ó. De chegada e seleção, de sequestro e de matança. Aqui uma imagem para ajudar vocês a fixar. Vamos lá. Qual que é o fluxo? Os animais chegam, o caminhão acopla numa rampa e eles descem essa rampa. Quando eles descem, eles chegam numa pocilga que a gente chama de chegada e seleção. O nome já diz, porque é a chegada deles, e nesse momento é feita uma seleção, já que eles têm vários caminhos que eles podem seguir. Né? Vários. 2. Ou, se eles estiverem caminhando bem, não estão tossindo, não tem hérnia, não tem caldofagia, não estão mancando, claudicando, estão tranquilos, vão para a pocilga de matança. Lá eles vão esperar até o momento do abate deles. Descanso, só ficam tomando água, não comem, e depois vão entrar no abate. Mas tem um outro caminho, que é a pocilga de sequestro. O que essa pocilga de sequestro faz? Ela é o local privativo da inspeção para fazer um exame mais minucioso, fazer uma termometria, ver qual é a temperatura do suíno, olhar uma mucosa, olhar
o comportamento dele, tá? Então, é um local onde ele vai passar por uma avaliação criteriosa e minuciosa. Essa avaliação pode liberar esse suíno para 3 opções. Abate de emergência, né, já faz na hora, por exemplo, tá com um prolapso de reto, saiu um pouco do reto e está sangrando com hemorragia. Tem que interromper o sofrimento do animal, não pode deixar o animal agonizando de dor. O que se faz? Um abate de emergência. Tá? Mas ele está com uma hérnia, ele não está sofrendo, a hérnia está ali e deu. Então deixa para o final do abate. Por que para o final? Porque se rompe essa hérnia do abate, vai contaminar tudo, vai ter que limpar tudo, então que fique para o final, né? Menor risco. Então, o abate de emergência se divide em abate de emergência imediato e abate de emergência mediato. Para onde mais que pode ir os suínos que está nessa possível de sequestro? Pode ir para a sala de necrópsia, então, por exemplo, olhou o suíno e já condenou ele de antemão. Esse aqui não vai ser aproveitado para consumo. Então, não tem por que entrar no abate. Já sacrifica e vai para a sala de necrópsia. Tranquilo? Mas, às vezes, vai ser feita uma análise, vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não é nada, desviou por causa disso? Não, isso aqui já está cicatrizado, não tem problema nenhum. Pode botar na pocilga de matança. Então, é um outro caminho que o suíno pode seguir. Tranquilos? Próxima. Vou fazer uma pergunta. Eu estou falando muito rápido. O Saulo. Espera aí que eu não estou ouvindo. O Ivan está falando alguma coisa. Comenta pelo chat ali, porque eu acho que caiu o meu áudio aqui. Se estiver falando rápido, podem falar, tá, pessoal? Porque, como tem bastante questões, eu não estou... Oi, Rafa. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Falem pelo chat ali. Deixa eu arrumar o áudio. Pronto, podem falar que agora eu vou ouvir. O Ivan tinha alguma pergunta? Colocou no chat ali, né? Essa matança imediata de emergência do suíno. Tá me escutando? Alô? Opa! Sim, escutando. Essa matança do suíno, no caso de bovinos, tem a pistola portátil, mas nesse caso que a parte de a insensibilização é no eletro, como é que faz? Leva lá na pocilga? Excelente pergunta, excelente pergunta. Inclusive, né, o pessoal que está estudando a portaria 711 deve ter notado que eles revogaram praticamente tudo que fala sobre bem-estar animal. Por que eles fizeram isso? Porque saiu a portaria 365, 2021, se eu não me engano, que ela fala especificamente sobre bem-estar animal. E lá tem todos os detalhes que a gente precisa quando a gente pensa em bem-estar de suíno. Nessa portaria, a 365, diz que se o animal tiver impossibilitado de locomoção, né, tiver lesionado, tiver com dor, não conseguir caminhar sozinho até o lugar, ele pode ser insensibilizado onde ele estiver. O que isso quer dizer na prática? Os estabelecimentos eles precisam ter uma forma de ir até o local onde está o suíno para fazer insensibilização. Por exemplo, na possível de sequestro, volta e meia tem que sacrificar lá, tem que insensibilizar. Então, geralmente, o pessoal tem uma extensão e a gente chama de garfo, né, mas é um choque reserva, tá? Ele é um choque, geralmente de 2 pontas, ele é mais simplificado, para fazer uma eletronarcose, ou seja, para ele perder a consciência, e depois faz a sangria com faca mesmo, e depois de 30 minutos ocorre a morte dele. Não tem problema nenhum. Tá? Se tu identifica, por exemplo, lá numa pocilga de matança, que ele foi pisoteado,
e tá com dor, fraturado, alguma coisa assim, tu pode levar o carrinho e levar. Se tu não conseguir levar e nem o suíno conseguir chegar, tu pode insensibilizar ele lá e depois fazer a sangria na sala de sangria também. Então, tem muitas variações. Tem locais que usam também pistola. Pode ser pistola de pólvora ou de dar educativo, que é aquela, que nem é do bovino, né, que ela sai e volta. Mas não é muito comum em suíno, porque pode dar um aspecto repugnante na carne, pode aparecer petequias, né? Então, não se usa muito, mas é possível sim, e tem frigoríficos que usam, tá? De todo modo, tem que ter uma forma de sensibilizar. Se o suíno, por exemplo, cai do caminhão, né, se está todo machucado lá, tem que dar um jeito de insensibilizar ele lá para interromper a dor dele, tá? Era essa a tua dúvida? Ok. Então, questão de número 5. Conforme a 711, qual a pressão da água no chuveiro anterior à insensibilização? Então, lembra do fluxo? Antes da insensibilização tem um chuveiro. Qual que é? 1,5 atm, 2 atm, 2,5 atm ou 5 atm? Isso, o pessoal tá afiado. 1,5 atm. E quanto tempo tem que ficar tomando banho aí nesse chuveiro anterior à insensibilização? Quem é que lembra? Mateusão, hein? Ah, tem que ser Matheus Tramontina, porque é afiado esse rapaz. Isso aí, 3 minutos. Show de bola. Perfeito. E, que mais? 1,5 atm. Deixa eu ver se tem alguma imagem para vocês. Tá aqui, ó. Chuveirinho anterior à insensibilização. Função desse chuveiro, quem que sabe? Fala aí no chat. Por que tem que ficar tanto tempo aí? Por que tem que molhar esses suínos antes de entrarem no abate? Continuem, quem mais? O Matheus já deu uma das respostas. Boa, a Brenda já deu 2 das respostas. E agora a Lara matou, fechou com chave de ouro, tá? São basicamente 3 coisas. Estimula a vasoconstrição, a concentração do sangue onde vai ter a sangria, que é o corte dos grandes vasos, tá? Remoção das sujidades, porque eles ficam, apesar de serem lavados quando eles chegam, durante o tempo que eles ficam na possível de matança, alguns defecam, os outros deitam por cima, e para evitar que leve toda essa matéria orgânica riquíssima em salmonela, um monte de bactéria, Yersinia, listéria e tudo que vocês podem imaginar, em vez de levar nesse volume grande, lava, que vai dar uma reduzida, né, nessa contaminação de superfície. E, por fim, auxilia na sangria, tá? Desculpa, ninguém colocou isso aí, né? Ninguém colocou. Auxilia na condutividade do choque, ok? Então, se estiver úmido na área onde os eletrodos vão entrar em contato, é melhor. Tá? O pelo ali meio úmido é melhor. Tem controvérsias? Tem, mas eu não vou entrar a fundo porque é uma questão de tecnologia, tá? Basicamente, o garfo funciona assim. Ele é polo positivo com positivo. Então, ele é feito para o choque andar em linha reta, tá? E ele tem que cruzar as têmporas, cruzar pelo encéfalo do suíno. Positivo, positivo. Se fosse positivo com negativo, ia espalhar no corpo todo, ia dar um monte de fratura, e se alguém tocasse, ia também morrer, né? Levar um choque. Então, por segurança, positivo, positivo, e também para controlar esse choque. Dizem que isso, por estar molhado, podem aumentar um pouco as fraturas lombosacrais, né? Na região do... Alguns chamam de cadeirinha no dia a dia, né? Mas é na região sacral ali. Então, é basicamente isso. Cuidem. Geralmente, quando cai em concurso, o pessoal vai botar essas 3 características. A vasoconstrição, limpeza e condutividade. 6. Prefeitura de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. FUNSERV. O RISPOA, mudou agora, não é mais 711. O RISPOA, dentre outros, sobre embalagem e rotulagem dos produtos.
Dispõe, dentre outros, sobre a embalagem e rotulagem dos produtos. Sendo assim, de acordo com o RISPOA, tá? Acredito que a maioria de vocês já saiba o que é o RISPOA, mas é o nosso regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Ele basicamente pega a lei da inspeção e ele dá todos os detalhes, tá? Ele é de 2017, mas já passou por uma série de alterações. Até em 2017 mesmo ele já teve uma, 2020 teve uma bem importante. Então, volta e meia, ele tem algumas alterações, mas a essência dele é o decreto 9.013 de 2017. O resto são alterações nesse decreto. Tá? Cuida, porque o pessoal às vezes chama de RISPOA 10.468. Não é, ele é só um decreto que alterou o RISPOA. Tá? Enfim, RISPOA é a bíblia de quem trabalha na inspeção, tem que ler 10 vezes isso aqui para não fazer coisa errada. Então, o que ele diz? O que ele dispõe, né? O rótulo de produtos de origem animal pode indicar propriedades medicinais ou terapêuticas. Certo ou errado? B. A utilização de embalagem diferente dos padrões tradicionais para produtos destinados ao comércio internacional não é permitida, mesmo que atestado pelo fabricante o atendimento à legislação do país importador. Verdadeiro ou falso? C. A reutilização de recipientes para o invase ou o acondicionamento de produtos e de matérias-primas utilizadas na alimentação humana, quando íntegros e higienizados, é permitida. D. O rótulo, a etiqueta ou o selo pode ser aplicado de modo que encubra parcialmente os dizeres obrigatórios de rotulagem. Porém, é necessário deixar o carimbo do CIF visível. Isso aí, né? O que vocês acham? O pessoal tá afiado. Beleza, vamos ver uma por uma. O que tá errado? O rótulo de produtos de origem animal não pode indicar. Aqui faltou um não. E eu quero bater um papo com vocês importante sobre essa palavra aqui, o não, tá? Eu vou abrir esse parênteses agora. Pessoal, quem está chegando e está começando agora no mundo dos concursos, pode achar, quando vê uma questão assim, que, meu Deus do céu, é impossível, eu vou ter que ficar 10 anos estudando para memorizar isso tudo. E assim, isso não é necessariamente verdade, porque uma coisa é tu querer aprender tudo e dar aula sobre conteúdo, beleza? O nosso objetivo é fazer os alunos passarem na prova. Esse é o objetivo. Então, para isso, a gente usa muitas técnicas. Uma das técnicas que a gente ensina e está sempre batendo nessa tecla é, durante a tua leitura, tu precisa fazer algumas marcações estratégicas. Não é assim, pegar... Não é misoginia, mas as mulheres adoram ter 10 marca-textos diferentes e pintam a apostila inteira. Fica lindo, né? Rosa, azul, vermelho, lilás e tal. Isso a gente não recomenda que se faça. Porque a marcação, ela precisa ser um código, ela precisa te informar alguma coisa. E tu tem que ter um critério para efetuar, para executar uma marcação. Isso faz com que, durante a tua leitura, tu fique mais concentrado, porque tu tem que lembrar dos critérios para aplicar a marcação. E depois, quando tu vai revisar, cada cor tem que te dizer alguma coisa. Não é simplesmente assim, eu marquei porque eu achei muito importante, daí eu botei assim, isso eu achei mais ou menos importante, botei amarelo. Isso aqui é só um detalhe, botei verde. Não, usa pouca marca-texto, uma ou duas, e marca conforme os critérios que tu criar. Tá? A gente tem os nossos do Convect, vocês criem, quem não é aluno, que cria o seu. Tá? Mas, enfim, tem que ter um critério e não pinta a apostila toda. Uma das coisas que a gente recomenda muito que pinte, tá? Que marque, são as palavras concursáveis. São palavras que as bancas adoram, porque elas ajudam a criar questões. A gente já criou mais de 100 mil questões, a gente sabe que não é tão rápido e fácil criar uma questão. Porque, afinal de contas, tu tem que, num concurso que nem o do mapa, foi 20 mil inscritos para 300 vagas, né, inicialmente, o que eu passei, acabaram chamando 539, mas de 20 mil para 539, tu tem que eliminar quanto? 19 mil e pouco. Como é que tu elimina tudo isso? Fazendo questões complicadas, difíceis, tá? Então, a banca, ela olha esses termos e brilha o olho. Aqui dá para fazer uma questão. Então, o que são esses termos concursáveis que a gente recomenda que vocês marquem? Aquelas palavras que podem ser alteradas por um antônimo, né, ou que mudem o sentido
radicalmente. Por exemplo, as palavras que ampliam demais ou as palavras que restringem demais. Então, não. Não é clássico. O pessoal bota e tira não para fazer questão toda hora. Tá? Exclusivamente, sempre, nunca, permitido, proibido, tá? São palavrinhas que é tira e queda. Vocês têm que saber se ela de fato estava no texto ou se não estava. Perfeito? E com essa dica, vocês vão ver que várias questões vocês vão matar, às vezes, sem ter nem lido o conteúdo. Perfeito? Porque vocês vão perceber, opa, peraí, se eu fosse a banca, se coloque no lugar da banca, se eu fosse a banca, eu mexeria nisso aqui? Eu acho que sim, isso aqui fere o senso comum e tal. Então, vocês vão vai começar a tocar um sininho no ouvido de vocês quando vocês virem essas palavras. E isso aí vai ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira. Aqui faltou um não, né? Então, eles tiraram o não, como eu falei, uma palavra extremamente concursável, né? Não pode indicar as propriedades medicinais ou terapêuticas. Não pode, né? B. A utilização de embalagem diferente dos padrões tradicionais para produtos destinados ao comércio internacional não é permitida, mesmo que atestado pelo fabricante o atendimento à legislação do país importador. Tem dois erros aqui, né? Cadê onde é que tá o não aqui? Ela é permitida, desde que atestado pelo fabricante o atendimento à legislação do país importador. Entenderam? Então pode. Tem que pensar na seguinte lógica. Eu vou exportar, eu tenho que atender o mercado que vai consumir. Tá? Então, pode fugir do padrão tradicional, do padrão que a gente usa no Brasil. Vai, por exemplo, para o Japão. Lá eles querem uma caixinha de papelão com a carne dentro, embrulhada em papel alumínio. Não tem problema, manda bala. Tá? Desde que atestado pelo fabricante o atendimento à legislação do país importador. Na prática, isso eles têm que aprovar cada um dos rótulos e lá é colocado. C. A reutilização de recipientes para o invase ou acondicionamento de produtos de matérias-primas utilizadas na alimentação humana, quando íntegros e higienizados, é permitida. Perfeito, esse é o gabarito. Tá? E olha, essa alternativa aqui, ó, ou seja, essa frase, ela cai bastante em concurso. Por quê? Porque eu acho que o pessoal erra porque eles pensam que é alguma pegadinha. Peraí. O invase na alimentação humana pode ser reaproveitado? Como é que é? A reutilização? Mas isso não faz sentido, isso aqui deve estar errado. Então, eu acho que é por isso que o pessoal usa tanto essa alternativa, porque o pessoal erra, né? Já que fere um pouquinho o senso comum. Mas daí eu vou dar alguns exemplos para vocês não errarem mais, tá? A reutilização de recipientes para o invase ou acondicionamento de produtos. Pessoal, tem muito material que ele é reaproveitado. Exemplo, vidros. Não, então tem um leite que é numa garrafa de vidro, tem ovos de codorna, que é um pote de vidro, ovos de codorna é produto de origem animal. Então, ele pode ser reciclado, tu pode higienizar o vidro e tu pode usar novamente. Então, é um invase em um recipiente reutilizado. Tá? Outros exemplos, caixas. Tem caixas brancas que se usa tanto para transporte de produto pronto. O frigorífico vai levar para os açougues, leva em caixa branca, e depois volta, limpa e segue o fluxo. Né? As caixas que botam matérias-primas, mix, né, carne moída para depois embutir, por exemplo, tudo isso são recipientes que são reutilizados. Então, pode sim, tá, fazer essa reutilização. Claro que ele tem que estar íntegro e higienizado. Então, não vem com um vidro que está todo lascado, que aí não pode, tá? O rótulo, a etiqueta ou o selo pode ser aplicado de modo que encubra parcialmente os dizeres obrigatórios na rotulagem. Então, o que eles fizeram aqui? Eles tiraram a palavrinha concursável, que é o não, né? O rótulo, a etiqueta ou o selo não pode, aqui faltou o não, pode ser aplicado de modo que encubra parcialmente os dizeres obrigatórios na rotulagem. Tranquilo? Ninguém ficou com dúvida, né? Essa estava tranquila, tá? Mas cai bastante.
Questãozinha também, Rio Grande do Norte. O RISPOA dispõe, dentre outros, a respeito desse assunto em conformidade com o RISPOA. Vamos lá. A. É permitido o desnate parcial ou total do leite nas propriedades rurais. B. A transferência de leite cru refrigerado entre carros-tanques deve ser realizada em sistema regular aberto. C. O leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido à filtração antes de qualquer operação de pré-beneficiamento ou beneficiamento. D. A mistura de leite de espécies animais diferentes, ainda que conste a denominação na rotulagem, não é permitida. Vamos ver uma por uma? O que vocês acham que é certo, hein? O pessoal está indo de C, tá? Vamos lá. Então, é permitido o desnate parcial ou total? Ó, o que eu falei? Botaram um permitido, né? Não é permitido. É proibido o desnate parcial ou total do leite nas propriedades. Então, proibido e permitido tem que estar marcado na apostila de vocês. Ah, Saulo, mas eu já marquei a apostila toda, meu RISPOA ele está todo colorido. Imprime de novo, tá? E vai refazer agora, deixando só o filé mignon, só essas coisinhas concursáveis mesmo. Data, prazo, palavrinhas concursáveis. B. A transferência de leite cru refrigerado entre carros-tanques deve ser realizada em sistema regular aberto. Não, fechado. A C, que é a correta, gabarito, né? O leite destinado ao processamento industrial deve ser submetido à filtração antes de qualquer operação de pré-beneficiamento ou beneficiamento. Perfeito, né? Chegou, tem até uma história engraçada, não, triste para contar sobre isso, né? D. A mistura de leite de espécies animais diferentes, ainda que conste a denominação na rotulagem, não é permitida. Ó, sempre esse permitido, sempre esse não, né? Eles incluíram esse não aqui, mas na verdade é permitido, só que tem que estar na denominação da rotulagem. Perfeito? Então, gabarito, acertaram, letra C. Filtração de leite cru. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante, tá? Imagina, vai entrar depende, claro, do estabelecimento, mas sistemas fechados e tal, então não pode ter sólidos e porcarias dentro do leite, tem que filtrar, apesar de ser passar por uma pasteurização ou até virar um leite HT, mesmo assim não pode entrar sólidos e coisas ali dentro. Falo, mas como é que entraria sólido, né? Porque, sei lá, veio da propriedade, estava lá no tanque, foi pro caminhão e chegou ali. Ah, pessoal, porque tem assim, ó, ainda tem locais que vão usar sistemas que não são fechados para ordenha, tem casos de fraude, tá? Inclusive, teve uma apresentação, quando eu era fiscal estadual no Rio Grande do Sul ainda, teve uma apresentação da equipe lá, dos fiscais que atuavam no setor de leite, e eles mostraram essa peneirinha aqui, ela captura cada porcaria que eu nem vou falar aqui por causa do horário, mas assim, saco de lixo, um monte de coisa. Por quê? Fraude, né? O pessoal do caminhão para do lado de um valão, de um córrego, de um riacho e coloca água. Depois coloca alguns produtos ali, enfim, tem vários formatos, né? Não cabe a mim ensinar vocês. Mas eles botam urina de vaca, amônia, tem um monte de porcaria que eles fazem para passar nos testes. Mas eles não têm nenhum cuidado. Então, essa filtração é uma etapa muito importante por causa disso. As fotos que as colegas botaram eram, assim, terríveis, tá? E essa reunião foi depois de uma operação chamada leite compensado. A maioria de vocês nem era nascida aí, provavelmente, mas eu trabalhava já na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, e foi uma grande operação, prendeu um monte de gente, fechou várias empresas, e era uma fraude muito grande, tanto que teve vários desdobramentos, várias outras etapas. E num evento, no Congresso de Medicina Veterinária, se eu não me engano, lá em Gramado, um dos promotores que encabeçou essa operação, o Mauro Rockenbach, ele apresentou, pessoal, assim, era muito tipo de fraudes terríveis, e ele apresentou tudo, como é que foi, desde tiveram que se disfarçar de bombeiro, na época teve o caso da
da Botkiss, então eles falaram que era uma vistoria, botaram câmera escondida, fizeram um monte de coisa para fazer uma ação bem contundente, conseguir bastante prova, né, e diminuir isso, porque estava, sim, estava o caos. Enfim, sem mais delongas, só para vocês verem a importância aí do trabalho que vocês terão. Muitos de vocês vão trabalhar ou com vigilância sanitária ou com a parte de inspeção, e saibam que sim, vocês terão uma missão aí de saúde pública importantíssima. Ó, Ludmila falou que era nascida e viu tudo isso, do leite compensado. Não, excelente. Inclusive, fica a dica, né? Um RT veterinário perdeu o registro de veterinário, tá? Se eu não me engano, só teve uns 2 casos desse no Rio Grande do Sul, e um caso foi do cara, o veterinário, que ensinava as empresas a fraudar, né? Ele passava lá, ensinava os funcionários, sei lá, qual que era a confusão, eu não lembro exatamente, mas lembro que ele se incomodou, tá? Foi preso, deu bastante confusão. Então, cuidem, porque a RT é legal, mas vocês são responsáveis civil e criminalmente pelos problemas da indústria. Então, só dar um exemplo. Um funcionário botou estricnina, algum remédio de rato, e caiu dentro do leite, ou dentro de uma massa de linguiça. E, sei lá, levou gente a óbito, deu um surto, não sei. Se processarem, né, criminalmente o dono do frigorífico ou do laticínio, o que ele vai falar? Ele vai falar, não, eu sou só investidor. Eu não tenho capacidade técnica, eu não sabia que não podia ter um veneno lá dentro, mas o meu RT sabia, e ele é o responsável, civil e criminalmente, então, pela segurança do meu produto. Processem ele, tá? Claro que eu estou simplificando, não é uma coisa tão, vai lá e te vira, né? Depende muito do que aconteceu, mas o RT responde sim, e muito colega meu já foi chamado na frente de juiz, ou na frente de promotor, ou na frente de delegado, para explicar. Então, é RT, não sabia disso? Como é que o caminhão frigorífico estava cheio de droga? Cara, vocês, se forem RT, são responsáveis técnicos. Parte técnica, responsabilidade de vocês. Esse nome já diz muita coisa, né? Beleza? Seguimos, então, para não ficar muito tarde, né? Já é 9h06. Vamos lá. Querem continuar? Querem fazer uma pausa? Como é que vocês estão? Já estão dormindo aí? Estão muito quietos. Seguimos, então? Tá. Beleza. Fundação CETRED, da Prefeitura de Calcaia, no Ceará. É para marcar a incorreta agora, tá? Marque a incorreta. Isso aqui não pode errar em prova. Volta e meia, aluno disse que confundiu e não viu que era incorreta. Na pressa achei que estava fácil, marquei a A e deu, não vi que era incorreta. Então, escrevam bem grande, assim, ó, incorreta, para não errar. E cuidem, porque algumas bancas são sacanas, elas botam assim, ó, assinale a alternativa que não se encontre incorreta. Olha que sem vergonha isso. Então a pessoa leu incorreta maiúscula ali e já sai procurando a incorreta. Tá? Daí leu a A ali, não, essa aqui tá errado, então é essa aqui. Quando vê, era para marcar que não se encontra incorreta. Né? Vamos lá. Devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, mesmo quando a lesão óssea for discreta e estritamente localizada, sem supuração ou trajetos fistulosos. O que vocês acham? B. As carcaças e órgãos de animais com sorologia positiva para brucelose devem ser condenados, quando esses estiverem em estado febril no exame antemortem. C. Os animais reagentes positivos a testes diagnósticos para brucelose devem ser abatidos separadamente. D. As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação alimentar, devem ser condenadas. E, nos casos de aderências pleurais, sem qualquer tipo de exudato, resultantes de processos patológicos resolvidos e sem repercussão na cadeia linfática regional, a carcaça pode ser liberada para o consumo após a remoção das áreas atingidas. O que é aqui? A incorreta. Qual que está incorreta? Já botaram no chat aí, o pessoal está indo bem, vamos lá. A
tá incorreto, porque aqui diz mesmo quando a lesão óssea, na verdade é desde que a lesão. Quer dizer, exceto quando a lesão óssea for discreta e estritamente localizada, tá? Então, devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, exceto quando a lesão óssea for discreta e estritamente localizada, sem supuração a trajetos fistulosos. Tá? E as outras estão corretas, tá? As carcaças, blá, 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 positivo, em 2020 mudou isso aqui, né? Antes tinha que ir para o DIF essas carcaças, agora não, eles revogaram esse trecho e deixaram só o início, tá certinho. A C tá certa também, tá? Abater separadamente. A D é o artigo 137 do RISPOR, clássico, vocês vão usar muito isso no dia a dia. Artigo 137. Sempre que tiver uma septicemia que possa causar uma toxinfecção nos consumidores, a gente condena a carcaça. Artigo 137 do RISPOR. E nos casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exudato, é o que a gente chama de aderência de pleura seca. Basta remover a aderência e liberar a carcaça. A actinomicose, só para vocês verem, esse é um caso de que não é discreta, né? Chegou a deformar tudo aqui na maxila direita. É uma extensa massa óssea com múltiplos nódulos e tal. 9. Questãozinha de 2024, Instituto Fênix, Prefeitura de Rancho Queimado, aqui perto de mim, ó, Santa Catarina. Então, segundo o RISPOA, o estabelecimento de leite e derivados estão classificados em exceto. Então, qual que não é leite e derivado? A, casa atacadista. B, granja leiteira. C, posto de refrigeração. D, unidade de beneficiamento de leite e derivados. E aí, queijaria. O que vocês acham? Letra A, exceto A. A não entra em estabelecimentos de leite, são estabelecimentos de armazenagem, que tem dois tipos só, entreposto de produtos de origem animal e casa atacadista. Tranquilo? Tranquilo. Os de leite são somente esses 4 aqui? Vocês sabem? Ou tem mais? Vamos ver se estão ligados aí. Questão difícil, hein? São só esses ou tem mais? Ninguém chuta? Então, atualmente são só esses, tá, pessoal? Até 2020, tinham mais. Tinha a usina de beneficiamento de leite e a fábrica de laticínios, tá? Agora eliminaram, ficou somente esses 4 aqui. Toca a ficha. Decorem eles. Gostam de pergunta de leite também em concurso. Olha só. Então, os que ficaram, granja leiteira, onde se produz e já invasa aqui mesmo, né? Sai onde se produz e pode invasar, né? E saiu o leite tipo A, que é quando ele é invasado na propriedade. Tá? O posto de refrigeração, unidade de beneficiamento e uma queijaria. Olha que bonito esse queijo aqui. É uma queijaria, claro, de pequeno porte, né? É lá na Holanda, se não me engano. Mas dá uns queijão bonito, né? 10. Vamos ver. Olha, mais uma decorebinha que assusta quem não está acostumado a treinar com questões, né? Prefeitura de Nazarezinho, Pernambuco. De acordo com o RISPOA, no que diz respeito às linhas de inspeção no abate de suínos, são... Opa, questão errada, né? Porque, olha só, de acordo com o RISPOA não cita as linhas de abate de suíno. Quem é que cita? A portaria 711 de 95. Que linda a letra, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, talvez daria até para anular, porque está confundindo aqui, está induzindo ao erro, ok? Alternativa, mas igual, vamos fazer como se fosse com base na 711, tá? Tem a linha ABC,
ou A1, B, C, D, E, F, G, as mesmas, porém sem o G, essas aqui, ou só A, B, C, D, E e F? O que vocês acham? Qual que é a certa? Com base na portaria 711. Isso aí, o pessoal tá afiado, tá? A, B, B. Vamos lá. O que é sacanagem também essa questão, né? ABC para confundir com a de aves, tá? A B está completa. A1, né? Quem não leu 711 vai achar estranho. Como assim A1? Pessoal, isso foi um erro de digitação da portaria 711. Eles escreveram A1 e depois, em vez de escrever A2, escreveram só A, tá? Mas na tabela resumo aparece certinho, né? A1 e A2. O que era para ser? A1, inspeção da cabeça e nódulos da papada. A2 ou A, né, depende da parte que tu tá lendo na 711, é a inspeção de útero, importantíssimo aí para abate de matrizes. P, já falei, B, estômago, pâncreas, baço, bexiga e intestino. Ok? Tem que saber isso. C, coração e língua. D, pulmão e fígado. F, rins. G, cérebro. Ah, todo mundo tem que ter a G? Não, só quem comercializa ou industrializa o cérebro, ok? O que fazem com o cérebro? Nunca vi aproveitar isso, mas devem usar para fazer patê, para alguma coisa, algum produto exótico também, não sei. Ou tradicional de alguma região, algum hábito peculiar, não sei. Se alguém já viu algum produto à base de cérebro, eu sei que antigamente usavam em patê, se eu não me engano. Mas aí Essa aí é. Essa aí eu só lembrei por causa do G. Porque de bovino não tem, né? Só suíno. Não, o bovino tem o G, eu acho que é o rim, né? O G do bovino é o rim e tem até H, né? Tem o H que é o da carcaça. Não, o que eu falo é que não faz a inspeção de cérebro em bovino, né? Já é material de risco, né? Ah, entendi. Sim, Eu associo assim. Ah, tá, sim. Não, a Ludmilla lembrou que bovino continua, né? O G é o rim, depois ainda tem H aí, tem o J que é o carimbo, que é a última carimbagem, tá? Mas agora entendi, sim. Depende da idade, da classificação, ele é material específico de risco. O que mais? Falei todos, né? Ah, tá, não, eu parei na D, fígado e pulmão, E é carcaça, F é o rim do suíno, né? E G cérebro. Falei todos. Tá? A Ludmilla da aula, matou a charada ali. Vamos lá. 11. FEPESE, minha banca do coração, tá? SIDASC 2024. De acordo com a portaria 210 de 98, essa agora é a norma técnica de inspeção e industrialização de aves, tá? Aves e seus derivados. Então, de acordo com essa portaria, que aprova o regulamento técnico de inspeção, tecnológica, higiênico, sanitária de carne de aves, todas as dependências de abate deverão ter pé direito mínimo de 2, 3, 4, 5 ou 6 metros. Quem sabe? Vamos lá, mais alguém? Vamos respondendo aí. Como teve divergência, eu vou deixar vocês responderem. Tá, mas a maioria está indo de C, a maioria acertou, tá, pessoal? Qual que é o ponto aqui? Vocês viram que essas decorebinhas, infelizmente, caem, né? Então, vale a pena quando eu estiver estudando 711, na própria apostila. Eu queria estar com a minha aqui para mostrar para vocês. Mas, assim, ela era toda desenhadinha. Eu fazia bem certinho, tipo, até os 72 a 72 graus lá do tanque de escaldagem, eu desenhei um suíno peludinho, um com pouco pelo, botei o número dentro. Então, esses esqueminhas ajudam muito, né, a visualização. Depois daquela revisão antes da prova ali, tu bate o olho e te ajuda. Nos pés direito, tudo eu desenhei vários
setores de frigorífico na própria apostila, fazia ali o pé direito, né? Desenhava, botava o 4M e desenhava um pezinho pequenininho, um pé com a planta do pé direito. Essas coisinhas para memória são boas demais, né? E agora vocês têm a inteligência artificial, né? Essa imagem foi gerada com inteligência artificial que ajuda vocês a estudar também. Ali diz, regulamento técnico, a portaria 210, todas as dependências de abate deverão ter pé direito mínimo de 4 metros, tá? Outra coisa, na nossa plataforma vocês têm ali o Binho, que é o tutor de inteligência artificial, usem ele para fazer mnemônico. Pô, me ajude a decorar o pé direito aqui de aves 4 metros. Ele vai te ajudar, ele é criativo, tá? Questão de número 12. A última questão por causa da hora, né? Já passou de 1 hora. E semana que vem tem de novo, tá? Tá bom o horário e o dia para vocês? Vamos manter nas quintas ou quarta, tá? Mais perto ali eu vejo, mas vai ser quarta ou quinta, mais ou menos esse horário. Beleza. Tá. Vamos lá. Banca legal, outra banca muito boa também, né? Para UFPEL, faculdade que eu cursei 1 ano. O pré-resfriamento dos miúdos de aves deve ser realizado por imersão em resfriadores contínuos, os famosos chillers, de rosca sem fim, vai girando e vai empurrando os miúdos, com temperatura máxima de 4 graus e renovação constante da água, no sentido contrário aos movimentos desses. Tá? Antes da etapa de pré-resfriamento, deve-se remover a moela, a vesícula biliar do fígado e o saco pericárdico do coração, o fígado, o coração ou o papo. Resposta? Essa é uma pergunta, pessoal, que ela leva mais em conta assim, a tecnologia do abate do que uma norma, né? Não, acho que nem cita a portaria 210 aqui. Porque tem na portaria 210 a afirmação de que tem que retirar a vesícula biliar do fígado e o saco pericárdico do coração e a cutícula da moela. Isso tem na portaria 210. Isso cai em concurso e tem que saber. Mas não está explícito isso de que tem que remover antes da etapa de pré-resfriamento. A gente sabe disso porque é uma questão tecnológica. Mas, enfim, tá? Fiquem ligados, porque se algum de vocês errou, não se sintam culpados, porque essa questão, ela não é daquelas copiada e colada, ou como é que se diz? Cara crachá, tá? Ela leva em consideração uma visualização de todo o fluxo e do procedimento de abate, né? Todo o processo de abate. Tá? Então, repito, o que a 210 fala? Que tem que tirar, tem que abrir a moela para limpar, porque vai ter resto de ração ali, tem que tirar aquela cutícula da moela, tem que tirar a vesícula biliar do fígado e o saco pericárdico do coração. Perfeito? Tem que tirar. Tá? Mas da forma que está escrito ali, né, antes da etapa de pré-resfriamento, eu não lembro de ter visto isso na 210. Se alguém lembrar, me corrija aí. Tá? E só para mostrar para vocês, isso aqui é IA também, tá? Não é esse caos aqui que vocês estão vendo, mas é mais ou menos isso, né? Geralmente isso aqui é grandão, vai empurrando, água gelada, sempre tem um ladrão, ou seja, entra água de um lado, sai do outro, senão transborda, né? E água fria, abaixo de 4 graus, com renovação constante, entrando e saindo água, tá? Então tá, pessoal. Quem não é aluno, tem um grupo que a gente coloca questões, são comentadas as questões, e quando tiver evento online a gente avisa por lá, quando tem um edital bom a gente avisa por lá, é um grupo do Telegram. Por que eu não indico necessariamente para aluno? Porque lá tem questões, mas são questões de vários conteúdos, uma miscelânea. E você já tem na plataforma muito mais questões, com comentários muito mais robustos, completos, comentários com imagens e tudo mais. Então, assim, não é para contar como hora de estudo tu tá ali no celular ou no Telegram, mas, eu tô, sei lá, tô no ônibus, ou tô viajando, ou tô, sei lá, sobrou 5 minutinhos, aí tudo bem, entra no grupo, resolve umas questõezinhas ali para praticar e deu.
Mas pensa bem, porque também dá para resolver da nossa plataforma, né? São questões com muito mais comentários, mais robustos e um número gigantesco de questões. Que mais? E também porque a gente diz para os nossos alunos, principalmente quem está na fase pós-edital, focar no estudo e não ficar muito pegando o celular, tá? E quem não conhece o Convete ainda, escaneia daí o outro QR Code, que vai cair na nossa página do blog, lá você se cadastra, o nosso time de consultores entra em contato e mostra para vocês a plataforma, como é que são as apostilas, como é que é a nossa metodologia. Tá certo? Então, aqui eu me despeço. Gostaram da aula? A próxima vamos fazer nessa mesma pegada. Qual que é o plano? Quem gostou? Oba, que bom que gostaram, né? Uma coisa que eu fazia diferente era a gente avaliava alternativa por alternativa, né? Em vez de eu ler tudo e depois voltar, acho melhor na próxima eu fazer assim de novo, né? Eu leio uma e a gente decide, tá certo ou tá errado? Depois a outra, certo ou errado, né? Tá todo mundo no grupo do Telegram aí? O grupo é bom, hein? Questãozinha ali de vários conteúdos, comentadinhas. Beleza. Então tá, pessoal, aqui me despeço, deixo um abraço a todos e até semana que vem.